Revista tá de volta e a gente continua contando a história da TV Novo Tempo. Agora você vai ver o que aconteceu depois da ordem de desligamento dos aparelhos da TV. Naquela época já dava para perceber como a emissora estava sendo um meio de evangelismo através dos poucos programas. E alguns deles continuam na programação até hoje. Mas esse sonho não acabou. E por mais que algumas dificuldades aparecessem, Deus se mostrou no controle dessa história e a Novo Tempo pôde dar continuidade com seus avanços. Era a vontade da igreja ter uma TV adventista, e isso estava se concretizando. Até então, parecia impossível ter um espaço para colocar uma programação no ar. Mas enquanto era feito planos para concretizar tudo isso, a TecSat, que era uma TV por assinatura, disponibilizou um espaço para Novo Tempo. E esses avanços eram motivos de festa e muito empenho para os que estavam naquele início. O Elino era um deles e contou sobre o princípio de um sonho que estava se realizando. Quando eu cheguei em 2002, naquele pequeno núcleo que existia da TV ADSAT, na verdade, eu integrei a equipe de 8 pessoas. E aí a função, na verdade, era meio... todo mundo fazia de tudo. Então, eu fui para editar, eu fui para fazer câmera, tinha momentos que a gente fazia cenário, tinha momentos que a gente fazia iluminação, carregava e descarregava caminhão, então, na verdade, todos faziam tudo. E a TV estava cumprindo seu papel de ser uma ferramenta de evangelismo. E antes de tudo, isso era compreendido pelos poucos funcionários. Agora lembra do Jorge Florencio, que ficou responsável em desligar tudo? Agora entenda por que ele não fez isso. Eu sentado na cadeira ali pensando um pouco a respeito, depois que eu desliguei o telefone, eu comecei a pensar nas pessoas que já estavam assistindo a emissora naquele momento. Nós já recebíamos notícias de locais onde, na madrugada, pessoas que perdiam o sono, de alguma maneira, já recebiam o sinal e assistiam o programa na madrugada. Então, assim, eu tive relato de várias pessoas que, de uma forma ou de outra, estavam assistindo o nosso canal. Eu pensei justamente naquelas pessoas que, pelo menos por mais uma noite, podia receber alguma mensagem. Eu literalmente, assim, decidi não desligar naquele momento. E não desligou. Atualmente, a Novo Tempo conta com 49 horas de programação inédita. São 40 programas. E para atender tudo isso, a Novo Tempo teve que aumentar o número de funcionários. Se na Friburgo era apenas 8, hoje toda a rede Novo Tempo conta com mais de 490. E tudo isso para que você aí de casa, na web, na rádio ou até mesmo no celular, acompanhe a nossa programação. Mas já que estamos relembrando algumas histórias, você se lembra do Avanços na Obra de Deus? De lá pra cá algumas coisas mudaram. E hoje ele é chamado Revista Novo Tempo. Mas não deixou de lado o compromisso de ser um programa de boas notícias. Hoje, se uma dúvida aparecer em relação à Bíblia, o Tito e o Leandro Quadros estão prontos para colocar todos os pontos na mira da verdade. Já a música, isso faz parte da TV Novo Tempo e não é de hoje. Um programa sobre esse segmento não poderia ficar de fora, tanto para mostrar as novidades e os lançamentos, como para apresentar os novos talentos que vinham surgindo. E isso a Glauce vem fazendo no Caixa de Música até hoje. Ainda sobre música, mas já para saber mais sobre os cantores da gravadora Novo Tempo, a TV faz um perfil musical sobre eles, contando suas histórias e composições. Hoje o programa tem novos quadros e participações de quem acompanha os trabalhos da gravadora. Até parece que estamos ali, juntinhos na mesma sala que eles. E já falando em sala, quem acompanha a TV Novo Tempo sabe da conversa boa que tem com a Darleide no consultório de família, que também já recebeu o nome de sua casa, um lar. Bom mesmo é poder estar com os amigos, e quando o assunto é temas bíblicos, os jovens já sabem que na TV tem um programa só para isso, onde o código é aberto para qualquer questão. Mas se os mais adultos também quiserem acompanhar, sem problema. As lições da Bíblia são direcionadas para todos os públicos. E olha que o programa que leva esse nome é um dos tradicionais da casa. E bate aquela curiosidade de saber como funciona tudo isso. Mas deixa isso com Anjos da Esperança, que mostra tudo o que acontece atrás das câmeras, como são produzidos os programas e até um bate-papo com os apresentadores. E olha que isso acontece desde quando ainda era Novo Tempo ao vivo. E esse programa em especial tem uma grande importância para a TV. E olha que esses são apenas alguns dos programas que estavam e estão na grade da TV. E para conhecer os outros, fique ligado na Novo Tempo. Bom, e agora vamos para Silver Spring, nos Estados Unidos, porque parte dessa história hoje está lá. É isso mesmo. O pastor Williams Costa Jr., que foi um dos diretores pioneiros da TV Novo Tempo, inverte os papéis e hoje ele vai se tornar o entrevistado.
Olá André, Suzaene e amigos telespectadores, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, hoje a NN está diferente, a começar pelo apresentador. O pastor Williams Costa Júnior, que apresenta semanalmente as notícias, será nosso convidado especial para contar um pouco da história da TV Novo Tempo. O episódio de hoje traz ainda depoimentos de quem assiste a TV Novo Tempo aqui dos Estados Unidos e muito mais. Olá, pastor Williams, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado por aceitar trocar, inverter os papéis aqui a pedido da produção do revista Novo Tempo. O senhor foi diretor da TV quando ela ainda se chamava ADSAT, não é? Conte como era esse tempo, as alegrias, os desafios. Olha, tudo era muito naquele tempo. Muitas alegrias e muitos desafios. Eu lembro que a gente trabalhava de 5 da manhã até meia-noite, equipe pequena, poucos recursos financeiros, mas o grupo era muito comprometido, amava muito o que fazia e a partir daquela paixão por fazer o melhor para oferecer uma televisão de alta qualidade, foi que germinou a semente da Novo Tempo. Eu digo que eu já posso morrer porque ao ver o que Deus tem feito com esse trabalho, realmente é de encher o coração. Fala em alguns programas que eram feitos na época, pastor. Eu vi alguns, mas o que o senhor lembra? Nós tínhamos alguns programas, mas a gente tentou desde o começo, lá no ADSAT, que agora é a Novo Tempo, a gente tentou uma dieta equilibrada. E tinha um pouquinho de programa para criança, programa de música, de oração, programa de pregação. Então, com essa mistura, você tem a química do que é a Novo Tempo hoje. E como uma TV religiosa que presta serviço à comunidade, que tem fundo educacional, esse é o sentido, é atender a família, gerar informação saudável, ser uma TV positiva num mundo negativo. Estou de volta para mais um Encontro com a Vida, um programa que oferece a você... A sua esposa, a cantora Sonete, foi uma das primeiras produtoras e apresentadoras. Em virtude de uma viagem, ela não pôde estar aqui com a gente, mas ela mandou uma mensagem para todos os telespectadores do Revista Novo Tempo. Quando hoje a gente vê a extensão do Ministério da TV Novo Tempo, é impossível a gente não se lembrar do seu início simples, humilde, difícil, 20 anos atrás. Nós éramos uma equipe de menos de 10 pessoas, com o desafio de fazer uma TV de 24 horas, 7 dias por semana, que a princípio foi chamada de ADSAT, mais tarde se tornou Novo Tempo, onde todo mundo fazia de tudo. A gente não tinha equipamento, não tinha dinheiro, mas a disposição. No meu caso, por exemplo, eu maquiava, eu cozinhava quando precisava, traduzia, fazia script, apresentava programa, cantava. E hoje em dia é incrível a gente ver o que Deus fez pela Novo Tempo e o que fez na vida das pessoas. E eu tenho orgulho, o prazer de ter feito parte do início desse grande ministério. Quem também está aqui conosco é a produtora Elisa Claro. Ela trabalhou por mais de 6 anos para a TV Novo e Novo Tempo como produtora e apresentadora. Agora, junto a mim, ela produz os episódios semanais que nós enviamos para o Brasil das notícias mundiais da Igreja Adventista, juntamente aqui com o pastor Williams. Elisa, conta pra gente um pouco lá da época que você trabalhou. Olha, Márcio, pastor Williams, resumidamente o que eu posso falar é, para mim a experiência no Novo Tempo foi tipo uma chamada de família. A gente era um pequeno grupo. Eu falo até para algumas pessoas que a gente era pioneiro, né? Porque tinha muitos desafios, sempre teve muitos desafios com poucos recursos e a gente se virava para fazer tudo, mas tudo que a gente fazia era com amor. Tudo era com amor e cumprindo, tendo na nossa mente que a gente está cumprindo a missão de espalhar o evangelho para todo mundo. Com certeza. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem mais sobre os 20 anos da TV Novo Tempo. Quando eu decidi fazer comunicação, eu sempre quis trabalhar para a igreja. Eu cresci profissionalmente aqui. Para mim, trabalhar na Novo Tempo representa um chamado de Deus, um serviço missionário.